Na aula de hoje, a gente vai ver mitos e verdades sobre a agressividade. O seu cão ele mostra agressividade porque ele é dominante. A gente vê que essa é uma afirmação que é bastante comum em relação à agressividade. E para a gente entender se isso é um mito ou uma verdade, vou colocar aqui uma outra apresentação que é também do portal Tudo de Cão Transforma, onde a gente trabalhou bastante a questão da dominância. Na teoria da dominância, as pessoas colocam que os cães se comportam como se eles fossem lobos na natureza. E muito provavelmente você já viu muitas associações de cães com lobo. E faz esse paralelo com o cão como se o cão fosse um lobo domesticado, como se fosse um estado puro, ou seja, ele naturalmente se comportaria dessa maneira. Logo, se a gente fizer isso, que seria em relação ao lobo na natureza, a gente estaria resolvendo um problema na nossa casa. Se coloca que os indivíduos eles têm várias prioridades sobre recurso. E aí tem a alimentação, reprodução, preferência de lugar, território, submissão dos demais e por aí vai. Ou seja, todos os recursos que existem para aqueles indivíduos, alguns indivíduos têm prioridade sobre eles. Dentro disso, existe uma hierarquia onde tem o alfa, que é considerado como o líder. Depois disso tem o beta, o gama, por aí vai, até chegar no ômega. Então, dentro dessa visão, o alfa seria aquele que tem acesso aos principais recursos. E o que sobra desse vem para o beta, e o que sobra do beta vem para o gama, e assim vai, até que chega no ômega, que fica basicamente com todo o resto. Dentro dessa visão, a hierarquia ela é construída e mantida através de disputas. Ou seja, é a famosa lei da selva. O mais forte mantém esses recursos. Então, uma maneira do indivíduo subir dentro dessa hierarquia, do gama subir para o beta, é batendo no beta. Então, o mais forte é o alfa. E dentro disso tem que apenas o casal alfa se reproduz. E isso é muito visto em lobos. E quando acontece da beta se reproduzir, por exemplo, ocorre um infanticídio. O que é um infanticídio? A fêmea alfa vai lá e mata todos os filhotes da beta. E aí, com toda essa teoria por trás, se coloca sempre que em cães você precisa ser o alfa. Porque se o seu cão se sentir o alfa do seu grupo, ele vai apresentar diversos problemas de comportamento. Então, sempre que está relacionado a essa teoria, você vai ver palavras como alfa, dominante, hierarquia, matilha, líder da matilha. Então, o que normalmente é atribuído à dominância? Agressividade, pular nas pessoas, puxar guia, andar na frente, passar na porta, né, ignorar o dono e por aí vai. Ou seja, em geral, esses comportamentos se coloca, ele faz isso porque ele se sente o alfa, ele é um cão muito dominante. Agora, a gente precisa entender como essa teoria surgiu, para ver se ela é válida ou não é válida. Não só como surgiu, como isso se desenvolveu. E tudo começou com o trabalho do Thorlife, onde ele começou a observar que existia uma certa hierarquia na forma das galinhas se alimentarem. Depois disso veio o Conrad Lorenz, que é considerado como o pai da etologia. Né? E junto com ele veio Tinbergen, os dois ganharam prêmios Nobel e até hoje aqui está a base da etologia. E junto com os três tinha o Schenkel. O Schenkel passou a estudar o comportamento de lobos e publicou muitos livros sobre lobo. E junto com ele o David Mack. Então isso aqui é uma cópia do livro do Schenkel, onde ele descrevia a expressão facial dos lobos, a estrutura hierárquica e por aí vai. E esse livro do David Mack foi considerado por muito tempo como a Bíblia relacionada ao comportamento de lobos. E foi o David Mack que cunhou o termo alfa. Né? Então foi ele que popularizou toda essa visão que a gente tem hoje de lobos. Só que ele mesmo depois veio a público colocar algumas outras questões de como os estudos evoluíram ao longo do tempo. E boa parte do que eu vou colocar aqui são argumentos dele mesmo em relação à pesquisa anterior que ele fez. Então, quais eram os problemas dessa pesquisa que ele fez, que surgiu toda essa teoria da dominância? Primeiro, os lobos que foram observados, eles foram observados principalmente na reserva de Yellowstone, que era uma reserva muito, muito grande, mas que eles pegavam todos os lobos resgatados e colocavam dentro daquela reserva.
onde tinha alimentação em abundância e forneciam alimentação para todos esses lobos. Só que esse acabou sendo um problema, porque hoje se observa que os lobos em cativeiro têm um comportamento muito diferente de lobos na natureza. Porque esses lobos eles eram forçados a conviver juntos. E tinha ainda um outro problema, que esses lobos eles não eram parentes, que também é muito diferente do que é observado em lobos livres na natureza. Em geral, quando você observa uma alcateia de lobos, eles são sempre familiares. Então, em geral, tem pai, mãe e os filhotes. Um outro ponto que ele levantou eram lobos americanos aqui. E a gente sabe hoje, através de estudos de DNA, e veja, naquela época não existia isso, né? Mas a gente sabe hoje que os nossos cães eles são muito mais descendentes de lobos europeus do que lobos americanos. E os lobos europeus têm um comportamento diferente dos lobos americanos. E quando a gente analisa do ponto de vista genético, o lobo não é, o cão ele não é um lobo domesticado, não é isso o processo de domesticação. O processo de domesticação levou dezenas de milhares de anos, onde foi um processo ativo das duas partes, e dentro de tudo isso veio se modificando a espécie. Quando começaram a observar lobos de vida livre, observaram que raramente havia conflito. Então, toda aquela visão anterior de que o lobo ele precisa disputar a força, os recursos, quando começaram a observar lobos de vida livre, falaram, opa, não é bem isso. A gente não vê aquele nível de conflito aqui dentro. E muitas das vezes tinha uma estrutura familiar. E aqui o próprio Dave Mack coloca o seguinte, que para ele, hoje o termo alfa está relacionada aos pais. Então, em geral, o que acontece? Tem os pais que se reproduzem, e aí vão ter os seus filhotes, esses filhotes vão crescendo, alguns se sentem confortáveis de ficar junto com os pais, e vão crescendo junto com eles por longos períodos, né, até o momento que esse filhote resolve criar uma nova família, e sai da casa, entre aspas, dos pais, e se encontra com uma fêmea, e se reproduz e desencadeia uma outra alcateia. Tá? Então, quando se observa, vê que não existe aqueles comportamentos de agressividade que as pessoas relatavam lá no trabalho do David Mack, eu comecei a olhar e falar, opa, isso realmente não acontece com animais de vida livre. E como eu estava colocando, que o cão ele não é um lobo domesticado, houve um processo ativo de domesticação dos dois lados. Então a gente não pode falar que o homem domesticou o lobo, né? Na verdade, houve um ancestral em comum e esse animal ele percebeu vantagens em se aproximar do humano e o humano percebeu vantagens em se aproximar desse animal. E todo o processo de domesticação entrou nisso. Então, quando a gente fala que a gente precisa estudar o lobo, para isso, a gente está jogando fora todo esse processo de dezenas de milhares de anos. Parte desse processo de domesticação fez com que aquela espécie começasse a entender cada vez mais o humano, coisa que o lobo não tem essa capacidade. E foi criando esse relacionamento. E aí você fala, tá bom, Léo, então vamos estudar cães selvagens. Cães selvagens é interessante, porque se a gente começa a estudar, é basicamente a mesma espécie, então a gente pode, estudando o comportamento de cães selvagens, a gente pode entender melhor como seriam os nossos cães. E aí quando a gente faz isso, a gente vai observar que as fêmeas elas acasalam com diversos machos. Não tem aquela história do alfa, do beta, do gama, que só alfa se reproduz. Não existe isso. Né? E geralmente quem escolhe são as fêmeas, não são os machos. Você tem diversas fêmeas que acasalam no mesmo período. Ou seja, não é uma única que se reproduz. Você vai ver várias fêmeas se reproduzindo ao mesmo tempo. E quem já teve canil sabe disso. Você vai ver, basicamente, todas entram no cio quase que na mesma época, e aí você tem quase que todas as ninhadas na mesma época. Raramente ocorre infanticídio. Aquela história que eu mencionei de uma fêmea encontrar a ninhada da outra e ir lá e matar todo mundo. As fêmeas, elas raramente monopolizam os machos. Então, de novo, não tem história da alfa e da beta. Não, é algo muito mais fluido nesse sentido quando a gente olha para cães. Beleza? E um outro ponto que é muito interessante é que cães selvagens, eles raramente apresentam comportamentos colaborativos, a menos que o ambiente exija isso deles. Como não apresentam comportamentos colaborativos, a gente não pode falar em matilha quando se trata de cães. Porque, para que aconteça realmente uma matilha, a gente precisa observar
comportamentos colaborativos, onde eles caçam em grupo, eles se aquecem em grupo, eles precisam desenvolver estratégias em grupo para sobreviver. Olha na rua da sua casa, onde que cada cão está. Provavelmente, se tiverem cães de rua, está cada um num canto. O Renato Zanetti, ele é o dono de um daycare aqui em São Paulo, e ele foi para Kosovo observar cães que tinham uma vida ali livre, e como é um ambiente de pós-guerra, tem muitos cães na rua, né, a ponto de virar realmente um problema social. E ele falou, eu vou lá para ver como é que esses cães interagem. Ele falou, Léo, eu vi pouquíssima interação entre cães. Eles se respeitavam, se comunicavam, mas eles não viviam em grupo, efetivamente. Né? E isso a gente vê não só esse relato dele, mas em diversas partes do mundo. O que não quer dizer que também não ocorra relatos de cães que precisam se ajudar. Então, que caçam em grupo, etc, etc. Existe isso, mas isso não é tão comum como as pessoas pensam. E aí tem esse videozinho que eu acho que é bem interessante, ilustra muito isso. Fizeram uma pesquisa com várias espécies, né, exatamente para identificar essa questão do comportamento colaborativo. Né? E aí eles colocaram o seguinte, aqui é uma plataforma onde, para que o indivíduo tenha acesso à comida, eles precisam trabalhar em grupo. Tá? Se um puxa uma corda, a corda corre e ele não consegue puxar a plataforma. Se os dois puxam juntos, a plataforma se move e eles conseguem comer. Com lobos, isso é muito, muito comum. Eles conseguem atingir isso de uma forma muito, muito rápida. Mesmo quando o outro lobo não está ali, não está disponível, ele espera o outro indivíduo. Ele não fica tentando resolver o problema sozinho. Isso a gente pode chamar de um comportamento colaborativo. E aí ele fica esperando. Quando vem o outro, os dois agem juntos. E aí começaram a fazer isso com outras espécies, né? Então, papagaio do Congo, com macacos, com elefantes, com corvos. Agora, olha o que os cães fazem nesse experimento. Eles buscam o auxílio de um ser humano para fazer isso. E raramente eles trabalham de forma colaborativa. Não quer dizer que eles nunca façam, de novo, isso é importante enfatizar. Então, pensando em tudo isso, a gente vê como que o processo de domesticação influenciou e impactou no que é a espécie hoje. E que para a gente entender cães, não faz muito sentido a gente estudar lobos. Tá? Não quer dizer que algumas analogias não façam sentido, mas, via de regra, faz muito mais sentido a gente estudar cães e não lobos. Agora, para mim, tem um problema maior em relação à teoria, que ela geralmente é utilizada para justificar agressão. É assim que um lobo faria com outro na natureza. E a gente já viu que não é assim que ele faria na natureza. E mesmo que fosse, ainda assim não é justificado. E aí, uma dessas agressões é o famoso alpha roll, que é aquilo de virar de barriga para cima. Né? Sempre que você vê um alpha roll, está utilizando essa ideia por trás. E veja, cães não fazem isso uns com os outros. Tá, Léo, mas então o que pode explicar esses comportamentos? Existe algo que explica muito melhor, a gente vai abordar isso, que é o condicionamento operante, que aí vai fugir um pouquinho aqui, mas a gente vai voltar nisso um pouco mais para frente. Então, pensando em tudo isso, que ele mostra a agressividade porque é dominante, isso é um mito. Ele mostra a agressividade porque se sente líder da matilha. E aí aqui a gente já vê que toda essa explicação que foi dada agora também já não faz mais sentido algum, e a gente pode classificar isso como um mito. Ele mostra agressividade porque você não é o líder. E quando eu falo agressividade, a gente pode estar falando aqui de agressividade entre cães ou agressividade entre cão e pessoa, tá? Eu diria que depende muito do que você considera como um líder. Então, se a visão que você tem de liderança é aquele que bate, aquele que mostra agressividade para conseguir um recurso, podemos concordar que é um mito. Por outro lado, esse não é o conceito que eu tenho de líder. Na verdade, isso vai completamente na contramão do que eu considero como líder. Como eu enxergo a liderança? Aqui a gente nem está falando de cães especificamente, tá? Como eu enxergo a liderança? É aquele que conduz ao acerto, aquele que conduz ao sucesso, que fornece os recursos necessários para que o liderado tenha êxito e seja bem-sucedido. Ou seja, aquele que vai guiar passo a passo e conduzir ao sucesso.
Então, com essa visão, eu consideraria que isso é uma verdade. Se o seu cão ele mostra agressividade, muito provavelmente, como a gente vai ver lá na frente, é porque ele não teve os recursos necessários para solucionar o problema de outra maneira. E ele utilizou os recursos que ele tinha. E aí aqui entra uma outra questão que eu queria discutir com vocês. Que isso eu também vejo muito no meio do adestramento positivo. Ele mostra agressividade porque ele é um cão reativo. Sempre que a gente cria um rótulo, no sentido de ele é, pegar um exemplo, ele é preguiçoso, ele é burro, ele é inteligente, ele é qualquer coisa, a gente não tem nenhum poder para atuar aqui. Se a gente coloca que ele é reativo, eu não tenho como modificar o cão, mas eu tenho como modificar os comportamentos deste cão. E esse é um ponto que é muito importante quando a gente vai treinar a reatividade. A gente precisa desenvolver esse tipo de raciocínio para entender o que é agressividade e para saber como trabalhar com ela. Que isso não é uma característica do cão. Isso é um comportamento aprendido. Se ele se comporta dessa maneira, é porque de alguma forma ele aprendeu aquilo. E se ele aprendeu aquilo, eu consigo ensiná-lo outras coisas e outros comportamentos que são mais interessantes. E aqui está a chave para a gente trabalhar reatividade. Vamos agora abordar quais são os motivos reais dessa agressividade. Talvez seja a única opção que o seu cão tem. O que eu observo na prática? Que 95% das pessoas fazem, e eu já fiz muito isso. Quando o seu filhotinho era um filhotinho, você pegou ele estava na sua casa 2 meses, o veterinário falou, olha, esse cão só pode sair de casa depois que tomar a última dose de vacina. Isso vai acontecer lá pelo 3º mês e meio, 4º mês. Enquanto isso, ele não pode botar o pé na rua. E aí ele infernizava a sua vida dentro de casa, tocava o terror, fazia a maior bagunça, e você ficava aflito querendo tirar o seu cão dentro de casa, mas sabia que não podia porque o veterinário não autorizou. Beleza? Beleza. Quando finalmente chegou no dia, você fala liberdade, freedom. E aí você foi lá, botou a coleira no pescoço do seu cachorro. Seu cachorro ficou super desconfortável, tentou sair de um lado, tentou sair para o outro, tentou fugir, não conseguiu. Todo mundo fala que é assim mesmo no início. Você levou ele para a rua, ele não queria andar, você puxou ele um pouquinho. Quando saiu na rua, ele viu um carro, tentou correr para um lado, tomou um tranco na guia, voltou para o outro. Aí passou na frente de uma casa de portão, o cachorro começou a latir, ele se assustou, tentou correr de novo, bateu na ponta da guia, tomou um outro tranco. E com o passar dos dias, esse processo acabou sendo um pouco mais fácil, mas dentro de tudo isso, ele continuava tomando sustos e sustos ao longo do passeio. Quando o cão ele sente medo ou desconforto, ele tem basicamente 3 opções. A primeira é fugir. E o seu cão tentou fazer isso. E não teve um bom êxito. Toda vez que ele tentou fugir, ele tomou um tranco na guia. A segunda é entrar em desamparo aprendido, que não é muito comum. Isso raramente acontece, a menos que o cão esteja sendo submetido a níveis estratosféricos de aversivos. E a terceira é mostrar agressividade. Então, quando o cão ele passa a utilizar agressividade, é óbvio que um filhote de 2, 3, 4, 5 meses não vai sair atacando ninguém na rua. Mas talvez ele ficasse arrepiado, ele latisse, ele rosnasse, né? E aí na hora que ele late e rosna, você olha e fala, opa, o que aconteceu? Ou seja, você deixa de avançar na direção daquele desconforto. E aí o seu cão passa a entender do tipo, opa, nesse momento, quando eu apresento algum tipo de agressividade, o meu tutor para, ou ele observa, ele olha para mim. E aí, vamos agora colocar isso com cães. E aí veio aquele cachorro trombando, latindo na orelha dele, cheirou, as pessoas falam que você tem que botar para interagir com o cachorro, que tem que socializar, e você começou a empurrar o seu cão para interagir com outros cães. E aí, no momento que o seu cão mostra agressividade para o cachorro, o outro tutor puxa e tira ele de lá. Ou você puxa, toma um susto e tira ele de lá. E aí o seu cão começa a entender que a única opção para tirar ele, para ele sair dessa situação que está desconfortável para ele, é mostrando agressividade. E aí o seu cão ele vai ganhando segurança para fazer isso, porque ele vai percebendo que esse comportamento funciona.
E aí, em um determinado momento, ele começa a ver que ele não precisa deixar o cachorro chegar perto. Ele pode latir antes. Que se ele late antes, o outro cão nem se aproxima dele. Porque o outro tutor não vai deixar, porque você não vai deixar. E aí a gente tem uma reatividade instalada. Então, quando a gente passa a olhar dessa forma, a gente percebe que talvez essa tenha sido a única opção desse cachorro. Ele não teve outra possibilidade para fazer isso. O mesmo vale com cães de colo. Por que a gente escuta tanto, de forma tão recorrente, os pequenininhos são os cães, são os mais nervosinhos. Um cão que quando está no colo não deixa ninguém se aproximar. Como que surgiu isso? O mesmo processo. Quando ele era filhotinho, estava no colo, todo mundo ia lá, que bonitinho, batia a mão na cabeça dele, esfregava, cutucava, mexia, passava de colo em colo. E aí ele começou a perceber que se ele rosna, mostra os dentes, a outra pessoa tira a mão. Diz, que bonitinho, ele rosna, faz, opa, peraí. Fala, opa, funcionou. Existe uma outra opção, que talvez o seu cão não tenha aprendido um outro comportamento adequado. Imagine o Marcelo pequeno. Não precisa imaginar, já temos. Já sou. Mas vamos pensar assim. Vamos pensar diferente do cão reativo, eu não estou pequeno, eu sou pequeno. Mas agora vamos imaginar o seguinte. O Marcelo, na escola, né, aquele transtorno na comunidade. Ia lá, alguém mexia com ele, ele ia lá, batia, brigava, apanhava e por aí vai. Saía da porrada com a vizinhança inteira. Com o passar dos anos, e veja, por que criança briga tanto, né? Eu com minhas irmãs, quando era pequeno, eu brigava todo dia, não era de vez em quando, era todo dia eu brigava com elas. Só que, ao longo do tempo, a gente passou a aprender comportamentos mais adequados. Antes da gente aprender esses comportamentos adequados, sempre que existia uma disputa de, sei lá, sorvete, um tomou sorvete do outro, era porrada, não tinha outra opção. E por que isso acontece? Porque é natural a gente apresentar comportamentos agressivos quando somos contrariados, quando estamos frustrados, quando estamos sob desconforto e por aí vai. Agora, no momento que a gente começa a aprender comportamentos mais adequados, como, por exemplo, conversar com o outro, conversar com o outro, ou, por exemplo, como o Dudes colocou, dividir milimetricamente, né? A gente aprendeu ao longo do tempo que, ao invés da gente se bater, era mais fácil a gente aprender a dividir. O que a gente precisa, de fato, ensinar para os nossos cães são comportamentos adequados. E se a gente não ensinar isso, o que eu espero como treinador é que essa seja a única opção dele, mostrar agressividade. Então, se você não estruturou uma forma de ensinar um comportamento mais adequado para o seu cão sair daquela situação quando ele está desconfortável, o que eu espero é que ele mostre um comportamento agressivo. Agora, existe um outro ponto que é extremamente relevante aqui dentro, que são problemas de saúde. O meu cão, ele se comportava, tinha uma boa linguagem, mas ele começou a apresentar alguns comportamentos agressivos depois de um tempo. E aqui entra uma gama de possibilidades. Tá? Entre os mais importantes, existe a questão de dores. Então, é muito comum a gente observar, quando a gente está treinando dentro da Tudo de Cão, cães que apresentam comportamentos reativos, que têm a dor associada. Tem alguns estudos que falam em 64% dos casos de agressividade existe algum fator de problema de saúde, e já existem alguns autores citando 80% dos casos, onde o fator saúde influencia diretamente no comportamento agressivo. Então, quando a gente fala em agressividade, a gente precisa obrigatoriamente olhar do ponto de vista de saúde. E aqui, o profissional que pode fazer isso adequadamente é um médico veterinário comportamentalista. Então, esses são os reais motivos da agressividade. Então, imagina que você tem um cão que está disputando com outro um pote de ração, né? O que ele aprende é, se eu bato nesse, o outro corre, eu como. Isso é condicionamento operante puro. Não precisa recorrer à teoria da dominância de não sei o quê. Não, basicamente eu bato, ele corre, eu como. E aí você pergunta, Léo, então como que eu tenho que trabalhar comportamentos agressivos? A primeira coisa que eu diria é construir uma relação de confiança entre tutor e cão. O que significa isso? O que eu considero como uma relação de confiança? É uma relação onde o seu cão sabe que você não vai colocar ele em roubada, que você consegue lê-lo muito bem,
ou seja, quando ele está desconfortável, você tem um olhar apurado e refinado para identificar esses sinais de desconforto e atuar ativamente, tirando esse cão dessa situação de desconforto, e principalmente uma forma que é a sua comunicação com ele te entenda e você entenda ele. E para isso, o tutor precisa estudar bastante e o cão precisa também aprender bastante. Essa relação não é construída apenas falando, ensina aí, contrata um adestrador e fala para ele fazer tal e tal coisa. Isso vai ajudá-lo em alguns aspectos, sem dúvida alguma, tá? Mas isso não cria uma relação de confiança. O que vai construir vai ser o seu dia a dia com ele. E aqui eu sugiro fortemente que você trabalhe sim comandos de obediência, contato visual, treinos de vínculo, que a gente menciona muito no portal, sentar, deitar. Na verdade, quanto mais coisas você treinar, mais vai refinando a sua comunicação. E por que isso é tão importante? Porque quando você chegar lá, na frente de um outro cachorro, você precisa que o seu cão te entenda e você entenda ele muito bem. Ou seja, o treino não começa com o cachorro no meio. O treino começa em casa. O treino começa você construindo essa relação. Então, eu diria que se o seu cão não entende quando você vai começar a treinar, quando você chama ele para treinar, ele não está totalmente empenhado, motivado, querendo fazer, trabalhar junto com você, lembra dos comportamentos colaborativos com o humano? O seu cão precisa estar 100% ali, empenhado em estar trabalhando com você. Se você ainda não tem isso, precisa começar a fazer isso. Antes de pensar em treinar, fazer qualquer treino de reatividade. Então, a ideia de pegar cachorro e ficar colocando com outros cachorros é a receita para não dar certo esse treinamento. Depois você vai precisar construir uma nova relação com os equipamentos de passeio. Se o seu cão mostra comportamentos reativos, o que acontece quando você pega a guia? Muito provavelmente seu cão fica excitado, fica eufórico, ou foge, ou fica desconfortável, né? E quando começa a estar na rua, ele tenta puxar, ele bota tensão na guia, né? Se tem tudo isso, como você espera que um treino na presença de outro cachorro dê certo, se o seu cão já não está no estado emocional adequado para lidar com outros cães? O seu cão ele precisa encarar o equipamento como um equipamento de treino, falar, opa, legal, vou trabalhar. Esse é o melhor momento do meu dia. É a mesma coisa que acontece aqui. Evoluindo um pouco mais. Depois que a gente tem isso, o equipamento de passeio, já tem essa relação de confiança, o cão treina bem, sabe o que fazer, quando você pede um sento, um deito, contato visual, treino de vínculo, sabe vários truques e tal, aí você vai começar a construir uma nova relação com os ambientes. Por quê? Não sei se você já percebeu, com certeza já, que quando você se aproxima de uma casa que tem cães no portão, o seu cão já começa a ficar eufórico. Seja eufórico no sentido de mostrar comportamentos reativos, né, ou de querer interagir com outro cão. E veja, se o seu cão ele não tem uma boa relação com esses ambientes e ele sai desse eixo emocional, ele fica desequilibrado emocionalmente, por que você acha que vai dar certo quando você apresentar um cão? E aí sim, a gente vai desenvolver as habilidades de comunicação do cão. E aí lembra que eu falei que provavelmente o seu cão aprendeu que era a única opção? Agora a gente vai apresentar outras opções para ele. O que ele tem que fazer para sair das situações de desconforto? Então aqui a gente vai mostrar, por exemplo, que uma forma simples dele sair, contato visual com você. Ele olha para você, opa, você olha, entende, lembra? Relação de confiança, comunicação entre os dois. Fala, legal, tá desconfortável, vamos afastar aqui. Deu espaço para o seu cão se sentiu mais seguro, aproxima de novo. E com algum número de repetições, o seu cão vai olhar e falar, opa, eu posso me aproximar mais, porque eu sei que na hora que eu preciso ele está junto comigo. Entende? Isso vai dando cada vez mais confiança e o seu cão ele vai começar a olhar para aquele outro cachorro e falar, o cachorro não era tão difícil assim como eu imaginava, deixa eu conhecer ele um pouco mais. E aí ele vai começar a se comunicar um pouco mais com o cão. Entende? E a gente não vai apresentar para qualquer cachorro, a gente vai escolher os cães certos para apresentar esse cão. E aí depois que o seu cão estiver desenvolvendo uma boa habilidade de comunicação, a gente vai aprimorando isso cada vez mais e colocando com cães mais difíceis, até você passar com um cão que esteja latindo na cara dele, e ele se sente seguro, tranquilo. Porque ele tem um bom repertório comportamental e de comunicação que vai saber lidar com isso.